Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje nós temos uma notícia não muito boa para dar, na medida em que nós temos aí a informação de que foi eleito para ocupar o cargo de chefe da nova Igreja do Vaticano II, este cardeal Prevost. E ele quis assumir o nome de Leão, estamos se apresentando aí como Papa Leão XIV. Então nós temos um pesar de vermos que este personagem é mais um que vai continuar aí a lista dos falsos papas do Vaticano II. Então justamente hoje, sendo uma quinta-feira, nós podemos nos identificar com Cristo, que naquela noite de quinta-feira foi traído e foi levado para a prisão. Então quer dizer que nisso nós vemos a sintonia da traição da hierarquia da nova igreja aos propósitos da verdadeira Igreja Católica, da sua doutrina, da sua santidade e do seu desígnio, ou seja, da sua missão de salvar as almas. Então a Igreja Católica salva as almas através da sua verdadeira doutrina e dos verdadeiros sacramentos. Então, infelizmente, foi eleito aí esse homem e isso causou uma certa surpresa, porque esse homem foi alguém que subiu muito rápido. Então nós vamos aqui explicar quem é ele, de onde ele veio, e por que ele foi escolhido como sucessor de Francisco. Então nós podemos até fazer um pequeno trocadilho para começar a falar sobre o tema, porque o cardeal Prevost já estava previsto, apesar de que nós não estávamos sabendo, que de fato ele não era apontado como um dos mais prováveis para essa eleição, uma vez que ele era uma figura pouco conhecida, mas nós podemos perceber aí que esse homem foi muito bem formado e ele sabe exatamente a direção que ele deve trabalhar. Então o que nos impressiona é exatamente isso, como que ele subiu tão rápido? Por que ele passou de bispo, um simples bispo, quer dizer, como que um simples bispo no Peru, antes de se tornar arcebispo ou de fazer aí uma carreira, ter alguma coisa, simplesmente um bispo no Peru é chamado por Francisco para ocupar um dos cargos mais importantes do Vaticano. Ou seja, o cargo de escolher os bispos no mundo inteiro. Isso aqui já é algo muito estranho. Você chamar um bispo ali do nada, fala assim, é você que vai escolher todos os bispos no mundo inteiro. Depois, ele é escolhido como cardeal, até aí tudo bem, mas 2 anos depois, ele já está eleito como sucessor de Francisco. Então quer dizer que ele começa o pontificado, entre aspas, de Francisco como um simples padre, quer dizer, não tão simples porque ele era o prior geral dos agostinianos, que é algo muito importante, de fato, alguém que tinha uma influência, mas que não faz ali um peso numa hierarquia de bispos ou de cardeais. Então, assim, começando como um simples padre, ele termina essa trajetória depois de 12 anos como alguém que se apresenta aí agora como Papa. Então, nós podemos dizer que ele foi totalmente moldado por Francisco. Então, ele é alguém que foi muito bem formado em Roma, doutor em teologia, etc., direito canônico, e superior geral dos agostinianos. Então nós devemos sempre nos lembrar que os agostinianos são um dos principais traidores no esquema do Vaticano II. Então nessas ordens religiosas nós sabemos que houve uma grande apostasia e os agostinianos são, com certeza, aqueles que representaram um grande peso nessa nova estrutura dessa nova igreja, fazendo um trabalho muito forte
no sentido de avançar nessa nova doutrina, na teologia da libertação e tudo mais. Então esse padre, que era agostiniano, ordenado em 1982, ele, 3 anos depois, resolve ser missionário no Peru. Então quer dizer que é alguém idealista e com essa mentalidade da nova igreja, vamos aos mais pobres, vamos aos humildes, de fato. Peru é um lugar muito bonito para ser missionário com esse ideal. Mas infelizmente é um ideal que não coloca em primeiro lugar a dimensão sobrenatural. Mas como nós sabemos, a lógica da teologia da libertação é colocar em primeiro lugar o social. Então, inclusive, ele diz que escolheu o nome de Leão para homenagear Leão XIII, porque Leão XIII é o Papa, segundo esse mito, isso é um mito. Então, Leão XIII é o Papa daquela primeira encíclica social, Rerum Novarum. Então, se nós lemos a Rerum Novarum, se nós lemos a Immortale Dei, se nós lemos os outros documentos de Leão XIII, que nós estamos sempre comentando, nós vamos perceber que Leão XIII não tem nada a ver com essa linha que eles estão querendo propor aí. Mas, de fato, os papas do Vaticano II, que quase nunca citam os papas anteriores, eles vão sempre insistir nessa lógica aí de dizer que o Leão XIII abriu esse caminho com essa encíclica social. E, com isso, vão criar esse mito de que o Papa Leão XIII tinha um veio socialista, sendo que não tinha nada a ver com isso. Então, esse novo Francisco, na verdade a gente poderia chamar de Francisco II, muito mais do que Leão XIV, mas esse filho de Francisco, podemos dizer aqui, é também filho da ordem agostiniana, mas não filho de Santo Agostinho. Preste atenção nisso. A ordem de Santo Agostinho é uma ordem muito controversa. Por quê? Porque, apesar de Santo Agostinho ser um grande santo e ter uma doutrina muito bonita, Santo Agostinho escreveu muito e dá margem a muitas coisas. Então nós podemos aproveitar de escritos de Santo Agostinho para pensar coisas também que são desviadas da doutrina católica. Então foi nesse sentido que outros filhos da ordem agostiniana se desviaram completamente da doutrina da igreja, como nós já comentamos aqui outras vezes. Então, por exemplo, o nominalismo, que veio de Ockham, esse também agostiniano, que por sua vez deu origem, como que deu base para a doutrina protestante. E se o nominalismo destruiu a filosofia escolástica, da mesma forma, o luteranismo destruiu a teologia da base católica, que obviamente foi restaurada pelos documentos do Concílio de Trento. Mas nós devemos ter aí um cuidado ao analisarmos a questão da ordem de Santo Agostinho, porque justamente dessa ordem é que nós encontramos a origem das piores heresias e dos piores heréticos. Então, nós aqui vamos perceber que esse indivíduo que se apresenta agora como Leão XIV é, com certeza, alguém que está preparado para avançar muito mais no caminho que Francisco abriu. Então, ele não só é sucessor de João XXIII com a nova igreja do Vaticano II, mas ele também é um entusiasta, podemos dizer assim, da nova igreja sinodal de Francisco. Então, se nós admitirmos que Francisco já é uma nova ruptura diante do Vaticano II e já abre uma nova igreja que ele mesmo chama de igreja sinodal, então nós podemos dizer com certeza que esse tal Leão XIV vai fazer o mesmo caminho. Então isso daí está bem claro naquilo que ele já fez, que ele já ensinou e que ele já está começando a ensinar a partir do primeiro discurso que ele fez como falso papa. Então nós podemos dizer que a eleição desse homem
tem uma estratégia muito forte nesse momento agora, porque Francisco foi alguém que agradou muito o sistema, ele fez aquilo que pediram para ele fazer. Segundo, a sua eleição, que foi manipulada pela máfia de São Galo, mas Francisco deixou algumas lacunas. E uma das lacunas que Francisco deixou foi justamente essa, de desagradar e muito os católicos nos Estados Unidos. E nós sabemos que os Estados Unidos hoje é a estrutura mais forte da Igreja Católica. É dali que vem muito dinheiro, é ali que você tem os fiéis mais entusiastas e os fiéis mais conservadores. Então a lógica desse conclave foi a seguinte: olha, nós precisamos eleger um homem que continue o trabalho de Francisco, mas que agrade os americanos. Então quer dizer que eles já começaram o conclave, já separando todos os outros e deixando ali, olha, vamos escolher entre os americanos um papa. E ali eles analisaram quem dos americanos, obviamente os outros também não eram flor que se cheira, mas eles viram quem tinha o perfil melhor. E nada mais vantajoso do que eleger esse tal Prevost, por quê? Porque ele é missionário no Peru. Então quer dizer que se você pega um missionário na América Latina, você não tem uma propaganda melhor. A América Latina também, em termos de força popular, de representação, é a maior expressão que a igreja tem. Então, da mesma forma que eles foram buscar na Argentina o Bergoglio, agora foram buscar no Peru o Prevost. Esse homem realmente é naturalizado peruano e foi bispo ali no Peru. Então quer dizer que ele é americano, mas ele não tem identificação com os Estados Unidos. A vida dele é trabalhar como missionário no Peru. Então aí você já imagina a linha do indivíduo. E não só isso, mas ele também foi o prior geral dos agostinianos, então ele entende muito bem como funciona o sistema ali no Vaticano. Então, quer dizer que é uma pessoa que sabe lidar com tudo isso. E o Francisco teve realmente uma estratégia ao escolhê-lo para o dicastério, como prefeito, para a nomeação dos bispos. Ele falou, esse homem aqui, ele sabe quem que a gente pode escolher como bispo e quem não pode escolher como bispo. Isso é uma das coisas mais importantes. É aqui que funciona o esquema da tática da nova igreja. Então, desde o início, quando eles fizeram o Vaticano II, eles já trabalharam pesado para eliminar os bispos bons, os bispos que eram católicos, que tinham uma formação católica, e nomear esses padres que eram bem formados nessa nova teologia, para que eles se tornassem bispos, arcebispos, cardeais, crescessem na hierarquia, para que eles pudessem comandar o sistema. Então, aqui o Francisco foi certeiro, e eu ainda arrisco dizer que o Francisco já deixou o nome desse homem marcado ali com os seus cardeais mais próximos para dizer, olha, meu sucessor é esse aqui. Isso aí era uma coisa muito secreta, claro que a gente não ia conseguir saber, nem ia imaginar, porque normalmente a gente imagina que vão vir aqueles que são mais manjados, que são mais conhecidos, mas veio esse homem justamente ali discreto, mas que tem toda essa força, esse embasamento, e foi realmente formado por Francisco, se é que não foi já nomeado Papa por Francisco. E isso daí não é uma hipótese impossível, dele já ter deixado marcado, ó, é só votar nele e pronto, acabou. Tanto que eles fizeram muito rápido esse conclave. A coisa já estava muito bem feita. E teve a história ali de um que teria sido escolhido, mas não aceitou, ou então de uma fumaça que saiu, mas depois não saiu. Isso daí são especulações. Isso aí não tem como a gente saber. A verdade é essa, é que isso daí foi muito rápido e que esse homem aí já saiu muito confiante, como alguém que já estava sabendo que a coisa aí vinha para o lado dele. Isso aí dá para a gente perceber. Então, ele não é um debochado como Tucci, que não ia fazer tanto sucesso, apesar de que seria favorito por Francisco.
E nem é alguém que sabe lidar tão bem com o sistema como o Parolin. E não é também um comunista declarado como Zup. E nem é um personagem de projeção na Europa, que tem ali um grande respaldo. Mas é uma pessoa que eles escolheram, que eles sabem que consegue dominar a coisa. Tanto movendo as massas, que isso é importante. Eles sabem que precisam ter alguém para mover as massas, que eles vivem disso, dessa propaganda, dessa força popular. E ao mesmo tempo, ele é alguém que sabe lidar com os grandes, com o sistema, com o poder. Então, com certeza, é alguém que vai facilitar muito a causa dos judeus, inclusive para favorecer a construção do terceiro templo. Ele é alguém que vai saber lidar ali com o poder de Trump, vai saber conversar com a direita e com a esquerda, vai saber lidar com todos esses aspectos da política e esses bastidores aí desse jogo de poder que existe hoje no Vaticano, porque isso daí envolve muito dinheiro e envolve uma grande movimentação de gente, porque tinha pessoas que estavam aí com a esperança de que fosse eleito um conservador. Ah, não, vão eleger o Sarah. De fato elegeram Robert, mas não Sarah. Robert Prevost. Ou seja, o oposto do Sarah. Por quê? Porque o Sarah, pelo menos, é alguém que tem um gosto pelas coisas espirituais e que se apresenta como alguém que tem ali um vínculo com a igreja do passado. Mas esse homem não. Ele não tem nenhuma intenção de favorecer a missa tradicional, de favorecer as coisas que o Francisco destruiu. Pelo contrário, ele vai atuar ali com muito mais frieza e com muito mais percepção da coisa para poder levar esse processo de demolição do catolicismo até as últimas consequências e para instalar definitivamente a igreja sinodal. Então, nós podemos ver aí que, de fato, é uma expressão da igreja latino-americana, como nós conhecemos bem, a igreja que sabe, como nós dizemos por aqui no Brasil, ser esse rosto novo, esse novo estilo de ser igreja, como diz, por exemplo, nessas músicas que se cantam por aí nas missas, ou nas músicas do Padre Zezinho, né? Temos que já tem um vento soprando, queremos uma coisa nova, um rumo novo, né? Tudo isso aí está bem alicerçado nesse esquema da igreja na América Latina. E uma pessoa formada nessa lógica, como bispo, como missionário no Peru, ele vai ter toda essa linha que vai combinar bem com a Pachamama, com os sinos da Amazônia, com o sistema novo, com a ordenação de mulheres, com novas propostas, com a escuta e a abertura para todos, como eles dizem. Então tem alguns dizendo, não, mas ele veio meio conservador, já falou que não gosta da questão da ideologia de gênero, mas isso aí é uma coisa evidente. A gente não tem que ficar se baseando nisso. Nós não estamos denunciando a Igreja do Vaticano II, porque a Igreja do Vaticano II é necessariamente uma igreja da ideologia de gênero. Isso é um absurdo completo, isso é uma coisa mais extrema possível. Nós estamos denunciando porque é uma igreja que se desviou do dogma da fé. É uma igreja que abriu-se para todas as religiões e que se tornou uma nova igreja universal, onde a própria noção da salvação não se estende mais à lógica de se converter a Cristo, de ser batizado, mas simplesmente de fazer o bem, de buscar a fraternidade e de buscar alguma forma de estar na presença de Deus ou de falar de Deus, mesmo que seja através de uma expressão, de uma doutrina, de um credo diferente. Então, nós podemos dizer que, da forma como ele se apresentou ali nessa varanda, nessa tarde de hoje, nós já vimos que ele é uma espécie de Bento XVI
do Francisco. Então, da mesma forma como o Bento XVI foi uma continuação mais conservadorazinha ali do João Paulo II, Leão XIV é a mesma coisa em relação a Francisco. Então você veja que João Paulo II e Francisco são os dois pilares, as duas colunas dessa nova evangelização, como eles mesmos dizem. Então, eles se apresentam ali como carismáticos, são pessoas que são adoradas pelo povo e pessoas que atraem, né, multidões, mas ao mesmo tempo são pessoas que vão um pouco além. Então, por isso é preciso dar como se fosse um grauzinho de conservadorismo ali, uma pitadazinha de tradição, para enganar aqueles católicos que estão achando que realmente ali está uma igreja nova. Então, por isso que ele quis ter esse nome. Ratzinger colocou Bento XVI e esse agora colocou Leão XIV. Então, quer dizer, chamando os nomes dos papas do passado para dizer, ó, nós ainda somos a mesma igreja, sendo que não é. Então, não é João Paulo, não é Francisco, agora é Bento ou é Leão, né? Que era o nome mais tradicional do que Leão. Tá? Você vê o Leão Magno, grande papa, depois Leão II, que também foi um grande santo, um homem extremamente importante para a igreja, e outros grandes papas da história, né, que se chamaram também Leão, como Leão X, que combateu Lutero, ou Leão XII, que também foi alguém que esteve ali na luta contra o liberalismo. Da mesma forma, o grande Papa Leão XIII, que nós admiramos tanto. Mas esse aí, Leão XIV, se parece muito mais com o antipapa Leão VIII. Esse antipapa foi colocado ali pelo poder temporal. Então nisso a gente vê a importância que o poder temporal tem para colocar, às vezes, uma pessoa que eles querem para se apresentar como papa para favorecer os seus interesses. Então, na época, ele foi ali, enquanto o Papa João XII, que era o Papa legítimo, estava vivo, fizeram esse antipapa Leão VIII e ele fez oposição ao verdadeiro Papa. Então, se nós tivéssemos hoje uma organização de bispos fiéis que pudessem eleger um verdadeiro Papa, por isso que a gente convocou esses bispos, para que eles pudessem trabalhar para a eleição de um verdadeiro Papa antes que o Vaticano fizesse mais um falso Papa, mas não fizeram. E por que eles não fazem? Porque eles não têm interesse em enfrentar o sistema. Na verdade, os bispos que hoje se apresentam aí como sede vacantista, eles simplesmente querem continuar o mundinho deles. E querem manter a seita deles. Que é mais fácil você manter uma seita e você ficar famoso e você ter autoridade máxima. Né? Você diz, ó, não temos papa, eu sou autoridade máxima e eu vou manter a minha seita. É muito mais fácil do que você se juntar com outros bispos para fazer a eleição de um papa legítimo que possa enfrentar todo esse super poder para defender a causa do evangelho verdadeiro e da verdadeira doutrina da igreja. Então ninguém quer enfrentar isso, ninguém quer sofrer, ninguém quer ser mártir. Esse que é o problema hoje. Então, por isso que nós não tivemos a eleição. Mas se tivéssemos, já poderíamos dizer que o Leão XIV é um antipapa. Como não tem um papa legítimo, então ele é simplesmente um falso papa. Porque ele não proclamou a fé. Então, se ele não tivesse cometido heresias antes da sua eleição, e se ele, ao ser eleito, fizesse uma profissão de fé católica clara e evidente diante de todos, dizendo, ó, eu sou católico, acredito em tudo que a igreja ensinou e estou aqui para condenar os erros que Francisco fez durante 12 anos e para condenar a sua apostasia e para anular o Vaticano II, na mesma hora ele seria perseguido, mas ele seria considerado um papa verdadeiro. Então, como ele não fez isso, como a gente já viu que ele se apresentou como um sucessor de Francisco, então nós somos obrigados a dizer, olha, ele não é um papa, ele é um sucessor de Francisco, isso sim. Ele é chefe do Vaticano, presidente do Vaticano, os poderes desse mundo o reconhecem porque foram eles que o colocaram ali, mas ele não é um papa da Igreja Católica.
Então a sede continua vacante. Então que as pessoas percebam bem isso. E a partir de hoje, todos os padres que celebrarem a missa em união com o nosso Papa Leão, una com o Papa Nostro Léo, vamos dizer agora, estão em cisma, rompidos com a Igreja Católica verdadeira. Então, a pessoa que tem a intenção de manter-se na fé católica e que tem consciência da situação não pode celebrar assim e não pode participar de uma missa em união com esse tal leão. Porque o leão que está ali agora não é um leão que foi colocado, como a gente dizia antes, né? Inclusive existem muitos escudos bonitos que mostram o leão defendendo a fé. Então, o leão que defende a fé, a força do Evangelho. Não, é um leão a rugir, buscando a quem devorar. Como diz ali na primeira carta do primeiro Papa. Justamente São Pedro chamou assim o impostor que está ali agora. Então, infelizmente, ele, ao se apresentar pela primeira vez como sucessor de Francisco, como eu disse, não é sucessor de Pedro, não é sucessor de Leão Magno, não é sucessor de Leão XIII, mas simplesmente sucessor de João XXIII, dos falsos papas até Francisco. Então ele diz o seguinte, olha, a humanidade necessita de pontes para que sejam alcançados por Deus e ao mundo. Ajudai-nos também, vós. Então aqui ele está falando para as pessoas. Unam-se uns aos outros a construir pontes com o diálogo, com o encontro. É o mesmo discurso de Francisco. Aquela coisinha que a gente já conhece. Parece até um robozinho que foi fabricado pelo outro. Por quê? Porque a Igreja Católica, como nós sempre ensinamos, tem muros. Sempre a gente explicou isso, né? Baseando-se no Salmo 121. Então, o Salmo 121 reza para que esteja ali a igreja defendida com seus muros. Enquanto que eles falam só em pontes para destruir os muros. Né? O muro é para separar, ó, você é herético, você está excomungado, você está fora. Não entra aqui, o muro está separando. E agora eles destroem os muros, constroem pontes. Pontes. Para ligar. Por quê? Porque todos têm que estar coligados. Percebe? Não existe mais. É a lógica que João XXIII abriu. Com essa lógica ele abriu a igreja do Vaticano II. Ele disse, ó, acabou disso. Paramos, vamos parar de excomungar os outros. Agora todos unidos. Inclusive no escudo dele diz isso. Que sejam todos um. Né? Aquilo força mesmo essa lógica da união acima de tudo. É a fraternidade acima do compromisso com a fé. Então, quer dizer, relativiza a fé para você se unir a todos, porque a gente não pode ter muros, tem que ter pontes com todos. E o que ele diz ali, ó, cultura do encontro, unindo-se todos para sermos um só povo, sempre em paz. Obrigado, Papa Francisco. Devemos buscar juntos como ser igreja missionária. Então agora vai ser o lema dele, todos os dias, igreja missionária, porque já saiu ali do Peru como missionário, então vai ser isso. Ó. Uma igreja que constrói pontes, que dialoga, que está sempre aberta a receber, como esta praça de braços abertos a todos. Então o lema de Francisco é isso, todos, né? Não tem ninguém excluído. É justamente o que eles fizeram na missa. Quando Cristo falou na consagração, disse, esse sangue derramado por vós e por muitos. Eles mudaram a palavra do Evangelho e colocaram por vós e por todos. Por quê? Porque o dogma, o único dogma da Igreja do Vaticano II é esse. É que todos se salvam. Todos se salvam. Não existe exclusão de ninguém. Então não é muitos, é todos. Então nem Cristo pode entrar ali. Nem Cristo está valendo mais. Agora, o que vale é a palavra deles. Não é a palavra do Evangelho. Porque Cristo excluiu também, então não pode excluir. Tem que colocar para todos. Então diz ali que todos que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo, do amor, não falou nenhuma vez da fé. Depois, se me permite também uma palavra em espanhol, aí agradou todo mundo, a minha querida diocese no Peru, e aí fez um agrado para as pessoas. Então você vê que é mais discreto que o Francisco, mas é sempre nessa lógica ali de agradar, de ser amigo. Não digo que seja uma pessoa ruim, hein? É uma pessoa boa, dá para ver que é uma pessoa boa.
no sentido humano, tem virtudes, tem uma certa capacidade de atrair as pessoas, com uma certa simpatia, mas nós não estamos falando de questões subjetivas. É isso que as pessoas não entendem. Quando a gente fala que é um falso papa é porque não tem a doutrina católica. Então, pode ter havido no passado verdadeiros papas que não tiveram tantas virtudes, mas foram verdadeiros papas. Por quê? Porque eles confessaram a fé. Então, na medida em que alguém confessa a fé e é assistido por Deus e entra no pontificado, porque para entrar no pontificado não basta ser eleito pelos cardeais, tem que entrar no pontificado pela fé. Por isso que diz aí o Evangelho de Nosso Senhor, né, que é muito importante no tempo da Páscoa, ler essa passagem de João capítulo 10, quando diz, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Só leia essa parte. Mas eles esquecem de ler a segunda parte que diz, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Mas quem entra por outro lugar é ladrão e assaltante. Então, é aqui que nós percebemos a passagem do Evangelho que se identifica com a lógica de que um sucessor de Pedro não pode ser herético. Isso é por direito divino. Então, uma lei divina que exige que, para alguém entrar no pontificado, a pessoa tem que ser católica, tem que professar a fé católica. Se ele não crê na Igreja Católica, ele não professa a fé católica, por direito divino, ele está impedido de entrar no papado. Por quê? Porque ele não entra pela porta. A porta é justamente a fé de sempre. E ele não confessando essa fé de todos os tempos, ele entra por trás e, portanto, ele é ladrão e assaltante. Mesmo que ele tenha suas virtudes, ou que ele seja uma pessoa simpática, ou que ele possa agradar muita gente, isso aí nós não estamos contestando. Mas nós estamos mostrando que sem a confissão da fé católica não se entra no papado. Então ele diz ali que a todos vós, irmãos e irmãs do mundo inteiro, queremos uma igreja sinodal. Essa é a mensagem dele. Queremos ser uma igreja sinodal. Uma igreja que caminha, que busca a paz, busca sempre a caridade, busca sempre estar próxima, especialmente daqueles que sofrem. Então, a mensagem já está aí. Leão 14, na verdade, é um leão a rugir, buscando a quem devorar. Mais uma besta que entra no cenário aí para compor o corpo místico dessa besta que nós falamos, como está no Apocalipse, que vai se juntar a outra besta, né? As duas, uma vinda da terra, outra vinda do mar, e as duas, ou seja, o poder temporal maçônico revolucionário, com essa outra besta que faz parte da igreja revolucionária do Vaticano II, que vai se unir ao poder maçônico. Os dois trabalham juntos para dar poder ao anticristo. Então, mais um passo para que o anticristo se apresente e que ele seja bem recebido por essas autoridades falsas que estão dominando a estrutura da Igreja Católica. Então rezemos, peçamos a Deus, peçamos a Nossa Senhora, não simplesmente por devoção, como fez ele ali, para agradar as pessoas, mas com verdadeira intenção de pedir à Mãe de Deus que nos socorra, que venha em nosso auxílio, uma vez que o Papa Leão XIII já nos advertiu pelo seu exorcismo que as hostes astuciosíssimas encheram de amargura a Igreja e colocaram um trono de abominações ali onde está a Cátedra da Verdade e a sede de Pedro, né, que emana uma luz para iluminar os povos com a sua doutrina. Então, infelizmente, ali entrou esse fluxo do mal e se colocou ali onde estava um verdadeiro Papa, se colocou um trono de abominações. E é desse trono de abominações que está governando esse falso Papa, que vai continuar esse trabalho para impedir que as pessoas tenham acesso à verdadeira Igreja Católica. Infelizmente, aqui se cumpre a profecia quando diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude para que um dia possamos ter um verdadeiro Papa Católico. Amém.